Já estamos ao vivo, já estamos gravando. Sejam todos bem-vindos, abençoados e abençoadas, com toda sorte de bênção. Aqui é o J. Fernandes, de Jaboatão dos Guararapes, para o Brasil e para o mundo, através dessa ferramenta que eu considero uma ferramenta extraordinária. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, hoje é quarta-feira, dia 12, dia 7. Dia 7/3, 7 de março. E a gente estamos aqui a meio-dia, 12 horas e mais 31 minutos. Essas imagens gravadas aqui no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Eu costumo dizer que estamos ao lado aqui do Aeroporto Internacional dos Guararapes, o aeroporto de Recife, a nossa Veneza brasileira. Se sintam amados, se sintam abraçados por esse amigo que vos fala. A intenção do meu vídeo é trazer um conhecimento. Eu digo que quando o Eterno iluminou o meu entendimento, que eu nunca tinha visto ninguém falar da graça, 32 anos de ministério como pastor, bispo, lembrando que eu toda vez vou dizer isso, porque tem um abençoado que pega uma palavrinha de nada para fazer sabe aquele negócio, né? De um argueiro diz que foi um cavaleiro, né? Você está se contradizendo, uma hora diz que é 32, outra hora é 30, não sabe nem o que diz, ele fala. Então tem que toda vez estar repetindo. Eu fiquei lá 32 anos, 30 como pastor e bispo. Fui consagrado a pastor no ano de 1996. E consagrado a bispo em 2008. Então ao todo eu fiquei lá 32 anos. E em 2019, o Eterno Criador, o nosso papai Iau, iluminou os olhos do meu entendimento e me sacou para fora do sistema religioso. E me deu a incumbência de eu trazer aos amados, aos eleitos, né, aos filhos da livre, a revelação do Evangelho Eterno. Muito bem. Eu quero hoje eu não vou mandar muito abraço, eu quero ler 3 depoimentos de 3 iluminados, de 3 abençoados. Por isso, eu já vou abraçar todos do canal, vou agradecer a todos os meus inscritos, todos que assistem os vídeos, seja ele inscrito ou não, mas eu quero pedir a você, agora, nesse momento, deixa o seu gostei. Você está gostando, milhares de pessoas, mais de 40 mil pessoas, estão vendo o nosso trabalho, estão vendo o nosso conteúdo, estão gostando. São muitos os comentários bacanas e eu agradeço por isso. Mas eu quero dizer agora, nesse momento, deixa o seu like, é só tocar no sininho, pronto. Já se inscreveu. Para você não custa nada, mas para o canal é muito importante. Eu preciso contar com vocês nisso. E deixe também o seu gostei. Você que está gostando dos conteúdos, olha, você quer que mais pessoas vejam isso? Então, deixe o seu gostei. Quando você deixa lá o seu gostei, certo? Dá o seu joinha, o YouTube entende que você está gostando e que quer dividir isso com mais pessoas. Então, mais pessoas, o YouTube vai enviar os nossos conteúdos para tirar ele dessa prisão terrível que aprisiona. Você não é grato por ter sido iluminado? Porque eu sou muito grato por isso, eu acredito que você também. Então vamos alcançar mais pessoas com o nosso gostei. Se inscreva no canal, na posição todas, para que o YouTube te avise quando a gente subir um novo vídeo. Então agora vamos lá. Eu quero ler aqui o depoimento do Ageu Dias Sampaio. Ele diz assim: sou Ageu Dias Sampaio, de BH, Minas Gerais. Irmão J. Fernandes, manda aqui ele está mandando um abraço, é verdade. Dois depoimentos. O maior depoimento que ele pede é esse aqui, ó. Manda um abraço para meu genro, para os meus genros. Ele tem vários genros, né, casando com a filha dele. Eu tenho 2. Tive o privilégio de ter 2. Antônio Carlos é um dos genros. Tem aqui um Inocente, eu não sei se é o Antônio Carlos Inocente, Gilmar Fernandes, Rony Barbosa. Eles são apaixonados, disse o Dias Sampaio, o Ageu, eles são apaixonados com as suas explicações. Eles amam ouvir os seus vídeos. Olha, se sinta abraçado aqui o Antônio Carlos Inocente, Geusimar Fernandes, Rony Barbosa. Se sintam amados, abraçados, certo? O Ageu, toda essa família aí, se sintam abraçados. Um abraço caloroso para vocês.
para todos de BH e para todos de Minas Gerais e para todos os meus amigos do YouTube no Brasil, na Espanha, em Portugal, na África, em Moçambique. Um abraço carinhoso para vocês. Agora vem o Renato Andrade. Ele diz assim: curso teológico desses lugares, entre aspas, né? Muitas aspas, perde para esse canal, diz ele. Não chega nem perto desse ensino que o Senhor traz na palavra de Deus. Abençoado, isso vale a pena, né? Tudo vale a pena, porque uma pessoa que é iluminada vale por muita coisa, né? O papai tem interesse de que sejam todos iluminados. Bem, eu me sinto honroso, a namastê a todos do canal. A namastê é a melhor saudação para os dias de hoje. Por quê? Porque Deus habita em você. Certo que sim? O Criador fez morada em você. Então, essa palavra namastê, essa saudação a namastê, quer dizer, o Deus que está em mim sauda o Deus que está em você. Isso aconteceu quando a Maria foi visitar Isabel. Quando o anjo apareceu a ela, que disse que ela ia conceber sem intervenção de homem, naquele inteirinho ela foi visitar Isabel, sua prima, a esposa do profeta, me escute o nome agora saiu, que ele ficou até mudo, o pai de João Batista. E quando ela chegou, que saudou a Isabel, então os meninos, quer dizer, o João Batista, que tinha 6 meses, mais velho do que o Yahushua, o Yausha, estava ali já, como uma promessa, pularam dentro da barriga das mães. Isso quer dizer, a namastê. Os deuses se saudaram. Deus que estava no ventre de Maria, o mesmo Deus que estava no ventre da Isabel, no João Batista e no Yausha, pularam de alegria. Houve o primeiro a namastê. A namastê é uma saudação mais pelos terapeuta holístico, que trabalha com quântica. Como eu também sou um terapeuta holístico, cura quântica por hipnose, então eu aprendi essa saudação fantástica lá, que é a Namastê e Harion. O Deus que está em mim sauda o Deus que está em você, e Harion, eu sou o que eu sou. Você é o que você é. É a saudação mais importante para os dias atuais, para nossas vidas. Um abençoado mandou um comentário, eu vou dizer aqui o comentário por cima, ele diz assim: essa palavra de amém, quando diz Pai do Senhor, não é uma blasfêmia ao Espírito Santo? Eu não acho que seja uma blasfêmia, porque ele diz assim, padre diz isso, prostituta diz isso, ladrão diz isso. Abençoado, você está com a visão da lei, uma visão do antigo pacto. Nesse novo pacto não tem carne, carne não conta, é espírito. É de mim para você que somos espírito justo e feito perfeito. Deus não te vê mais em carne, Deus não vê ninguém mais em carne. Beleza, abençoado? Então esse foi o relato do Renato Andrade. Agora vamos para o último de hoje, que é o Orlando. O Orlando também não fala de onde ele está. Ele com certeza não está em Orlando, na Flórida, eu acho que não. Mas ele diz assim: minha maior alegria é quando eu vejo testemunho de homens que, tendo os olhos iluminados, avançam no conhecimento. Aí ele diz, Abba Pai. Abba Pai é trocado por aleluia. A palavra aleluia é uma palavra de servo. Como nós não somos servo e sim filho, então dizemos Abba Pai. Colocamos isso no lugar de aleluia. No lugar de amém nós falamos assim é, porque amém não está dizendo nada. Então assim é. Falando tudo isso, abençoados, vamos para o vídeo, vamos para a mensagem. O título é Batismo, a maior fonte de lucro. A maior fonte de lucro dos dias atuais. O tema, vou ler de novo, batismo, quer saber? Batismo nas águas, ou qualquer batismo, é a maior fonte de lucro. Não existe outro meio. Vamos entender por quê. Vamos entender por quê. Vamos lá. Alguns diz, mas Jesus, ele se batizou. Sim. Então vamos ler João 1:28 a 30. João, livro histórico de João.
A Bíblia toda é um livro histórico hoje, mas vamos falar livro histórico para tirar essa visão que Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho. E nem é evangelho e nem é nova aliança, tá bom? Um dia eu vou fazer uma explicação sobre isso. Vamos lá. João, o livro histórico de João, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo de número 1, o versículo é o 28 ao 30, diz assim: tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Tudo isso o quê? O contexto fala de um testemunho, que mandaram perguntar a João. Quem sabe os sacerdotes, né? Os fariseus, os religiosos, que eles se metem para condenar todo mundo. A vida dos religiosos é esse. Diz assim: tu és o Cristo? Aí ele diz não. Tu és Elias? Ele disse não. Tu és Jeremias? Não. E quem és tu para estar batizando? Aí ele contou um testemunho. Aí aqui no 28 diz assim: tudo isso aconteceu em Betânia, lá no Jordão onde ele estava batizando. Tá bom? Agora, o que aconteceu? 29. No dia seguinte, João viu a Jesus se aproximando e disse: veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele apresentou Jesus que tirou o pecado, que ia tirar o pecado do mundo. Certo? Aí vai assim: este é aquele, olha, voltando o testemunho de antes, esse é aquele que eu falei quando disse: vem depois de mim um homem que é maior do que eu, que é superior a mim, que já existia antes de mim. Bem, aí alguém pode perguntar assim: mas se uma pessoa que já existia antes de João, como que ele existia antes de João se ele era mais novo do que João? Abençoado, a tua idade não é 30 anos. 30 anos é a idade da tua carne. A tua idade, tu é mais velho que o tempo. Quando Deus criou o mundo, quando Iau criou o mundo, tu já existia lá com ele. Eu, tu e qualquer um abençoado, filho da livre, tá? Escolhido. Qualquer um de nós. Somos um espírito criado pelo papai antes que o mundo existisse. Tá bom? Então, o Iauxa, como era o próprio, então era antes de João. Isso não é carne, abençoado. Isso não é carne. Estamos falando para você que é um espírito. Aí, versículo 30. Assim, aí alguém pode me dizer: mas como uma pessoa assim poderia se batizar? Por que então ele se batizou? Aí alguém diz assim: mas Jesus se batizou, também temos que se batizar. Abençoado, isso é o que te ensinaram. Isso é a enrolação que nos ensinaram. Fomos enganados. Eu fui enganado por 32 anos. Tem pessoa aqui no canal que passou 50 anos sendo enganado. E tem pessoa que vai morrer lá enganado, porque não vai crer no evangelho, né? Eterno. Então vamos ver Gálatas 4, versículo 4 e o versículo 5. Vamos ver. Por que ele se batizou? Ou para que ele se batizou? Porque foi importante ele se batizar. 4 de Gálatas. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, a plenitude, completou os tempos. A palavra pleno quer dizer completo. Quando os tempos se concluiu, Iau enviou o seu filho, Yahushua, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, ele nasceu de uma mulher, e ele nasceu de uma mulher e nasceu debaixo da lei. Ele foi escravo da lei, servo da lei. Aliás, ele tinha que ser assim para ele cumprir a lei. Ele serviu a lei, ele cumpriu a lei. Ele satisfez todos os requisitos, 613 mandamentos. 300 e alguma coisa positivo e alguma coisa negativa, me perdoe porque eu não tenho essa soma aqui, tá? 613 mandamentos. Então ele satisfez, é como se ele falasse: olha, quando chegou lá na cruz, é como ele tivesse perguntado assim: ô lei, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Ela falou assim: eu estou satisfeita, você fez tudo o que eu exigia. Foi para isso que ele se batizou, inclusive o batismo, certo? Nasceu de mulher, escravo da lei, foi o maior servo da lei, cumpriu a lei, tirou do nosso meio, rasgou o escrito. E hoje se fez sacerdote de um novo pacto, da nova aliança. Ou apóstolo de uma nova aliança, o próprio Senhor, ressuscitado, tá? Agora vamos ler o 5, Gálatas 4, a gente leu o 4, vamos para o 5. Para remir, ele nasceu debaixo da lei, escravo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei.
Ele veio remir os que estavam debaixo da lei. Remir quer dizer pagar o preço, remi-lo, certo? Vamos dizer, a pessoa está escrava, a pessoa é sequestrada, é exigido um preço. Aí tem um remidor, tem um que tem um recurso de pagar aquele preço para sacar o que está sequestrado. É isso. Então ele veio pagar um preço, ele tinha os valores de pagar o preço para remir, para libertar, para tirar da mão do seu opressor, que era a lei, os que estavam escravos debaixo da lei, a fim de remir o que estava debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. Eles iam receber a doação de filho. Você não precisou disso, porque você não estava lá. Quando você chegou aqui, você já veio nas condições de filho. Você não precisa de remidor, você não precisou de salvador, você não precisa de nada disso. Quem precisou era eles que estavam na condição de condenado, de escravizado. Você não. Entenda isso, abençoado. De uma vez por todas. Vamos crescer mais nesse conhecimento? Porque o que eu trago é um conhecimento para te favorecer nos dias atuais. É isso que eu trago. O conhecimento que eu ensino é para tu aplicar hoje. Eu sou um ser livre. Livre. Abba, Pai. Livre. Vamos ler Romanos 6, do 3 ao 5. Não, perdão. Vamos ler primeiro Colossenses 2,14, para ver o que ele fez na cruz. Para ficar concluído o que ele fez na cruz. Colossenses 2,14. Havendo riscado a célula, o abençoado, tu tem uma célula, um contrato. Se alguém lá risca esse contrato, tem mais algum valor? Não. Foi isso que ele fez. Havendo riscado ou cancelado a célula que era contra nós, não era nós, era eles. Disse nós, ele, que era contra ele. Se fosse permitido eu tirar alguma coisa daqui, eu ia tirar esse nós. Não é contra nós, era contra a eles. Não se inclua nisso. Não volte para trás. É para frente que se anda, abençoado, e não para trás. Nas suas ordenâncias, nas ordenâncias da lei de Moisés, algo era contra as pessoas que estavam lá no tempo da lei, na qual, de alguma maneira, nos era contrária para eles, e não para mim nem para você. E a tirou do meio de nós, tirou do meio deles, estou explicando bem. Isso aqui não vale para você, isso aqui vale para eles. Cravando-a na cruz. Então, aquelas 613 ordens que estavam escritas na lei de Moisés, ele riscou, cancelou, tirou do meio, cravou na cruz, matou a lei. Cristo deu fim à lei, mas os abençoados trouxeram a lei de volta. Entende? Agora vamos ver por quê. Daqui a pouco a gente vai ver por que eles batizam. Agora sim, vamos para Romanos 6, do 3 ao 5, 3, 4 e 5. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? É o verdadeiro batismo. Você não precisou disso, abençoado. Era eles lá. Todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Na morte de Cristo, fomos batizados. O 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos o quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte dele. Para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também assim andamos nós também em novidade de vida. Agora deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu quero estender um pouquinho aqui, tá? Imagina
O Nazareno expirou numa sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício. Então ele tinha que fazer um sacrifício perfeito, não podia ser outra hora. Tinha que ser 3 horas da tarde. Abençoado, eu estou gravando aqui dentro da minha sala e a minha porta está aberta aqui um pouquinho para dar uma iluminação e tem um vento soprando aqui. Eu dei uma ajustada aqui, tá? Dei uma ajustada aqui. Pronto, já estou de volta. Então, 3 horas da tarde ele expirou, na sexta-feira. No domingo pela manhã ele ressuscitou. Sexta, sábado e domingo, né? 3 dias ausente. Dá para a pessoa não conhecer mais ele? Dá para a pessoa não conhecer mais ele? A mãe dele não conheceu. Eu pensei que era um jardineiro, disse ela. Caminhava com os discípulos que ficaram 3 anos com ele. E por causa de 3 dias ausente não conhecer mais ele? Essa é a novidade de vida que ele tem para ti. Quem me via pregando a lei e hoje me vê pregando o evangelho eterno, fala assim, eu não estou mais lhe conhecendo. Claro, é óbvio que sim. É óbvio que sim. É óbvio que sim, abençoado. Essa é a novidade, andar em novidade. Andar em novidade de vida. Hoje eu ando numa vida nova, numa mensagem nova, na real mensagem, no tempos eternos, para os eternos, pelo evangelho eterno. Versículo 5. Porque se fomos sepultados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Esse é o verdadeiro batismo para a humanidade hoje. É esse o verdadeiro batismo, abençoado. Mas vamos crescer mais? Vamos crescer. Eu fui iluminado pelo Puyal, pelo papai, para trazer algo que muda a vida das pessoas hoje, agora, já, de pronto, de imediato. Então vamos ver qual o interesse em batizar nos dias atuais. Vamos ver isso, porque a gente já viu o real. Primeira coisa, vamos ver aqui, vamos ler aqui João 10, o 16, João 10, 16, vamos ler aqui. Ainda tenho outras ovelhas, disse o Nazareno, aquele povo que ele estava junto com ele lá, os sacerdotes, os discípulos. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, disse ele. Também me convém agregar. Agregar o quê? Essas ovelhas, eu vou agregar elas. Mas elas não são daqui. Estas, me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Primeira coisa, abençoado. Quando ele leva alguém para batizar, eles levam, como eu também já levei, e eu não estou falando mal do homem. Tudo que eu falo é contra o sistema, contra o falso ensinamento. Os homens, muitas vezes, não têm culpa nisso, porque às vezes eles não sabem o que estão fazendo, como eu não sabia. Eu não sabia disso, abençoado. Eu fazia na total ignorância, na cegueira, espiritualmente cego. Mente cautelada, cauterizada. Vivia na apostasia, nas obras de Moisés e não na fé. O mundo faz 2000 anos que está numa apostasia só. Eles estão esperando a apostasia vir, eles estão na apostasia e não vê. Eu tenho outras ovelhas que não são daqui, que não estão presas nesse aprisco aqui chamado Lei de Moisés. Mas eu vou agregá-las a mim, disse ele. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. Eu te pergunto, isso não é para nós, mas vamos incluir aqui um pouquinho, só para te fazer uma pergunta clara. Quem é o verdadeiro pastor? Quem é o pastor? Ele diz, e haverá, naquele tempo não estava vendo ainda, mas ele diz, vai haver um tempo que vai haver um só rebanho e um só pastor. Eu te pergunto, quem é o pastor? Aí tu vai dizer Cristo. Então, esses que te batizam, falso pastor. Todos eles são falsos pastores. Inclusive, eu fui por 32 anos. E eu não fui porque eu era mau. Eu não estou dizendo que ele é mau. Ele está no ensinamento errado. Se só existe um, o outro é falso. Entende isso? Primeira coisa, quando ele te leva para batizar, ele diz assim, você acredita em Jesus?
Não, promete ser fiel, diz ele, Jesus, porque ele crê no Nazareno. Deixa eu te falar, o Nazareno não existe mais. O Nazareno era um véu de carne, que não existe mais. Quem existe é quem estava dentro dele, o ressuscitado, ele não. Mas onde é que está ele? Ele não existe mais, abençoado. Entende isso? Quando ele subiu ali, o corpo dele, como veio sem intervenção de homem, ele também foi desfeito sem intervenção de homem. No céu não entra nem carne nem sangue. E aquele corpo tinha carne e tinha sangue. Ele não podia estar no céu. Então aquele corpo se desfez nas nuvens. Lê lá que ele não chegou no céu. Diz assim, as nuvens o receberam. Ele foi recebido pelas nuvens. As nuvens se encarregaram em desfazê-lo. Porque no céu não tem corpo físico. Entende? Então o Nazareno não existe mais. O evangelho da graça, chama o Nazareno de marido morto. Não foi eu que escrevi não, é só você lá. Romanos capítulo 7, versículo 4. Do 1 ao 4 você vai entender. Ele chama ele do marido morto e te convida a casar, a fazer parte do vivo, que é o ressuscitado. Então, quando eles dizem assim, você promete ser fiel a Jesus, você não pode ser fiel a Jesus de Nazaré, no caso que Jesus não existe mais. Aí quando ele diz assim, você promete ser fiel à sua igreja, também é uma mentira, porque a igreja é você. Você que é a igreja. Entende? Você que é a igreja. E quando ele diz assim, você promete ser fiel ao seu pastor, por último ele deixa ele, né? É mentira porque ele não é pastor. Então é uma mentira, é uma enrolação. É um engano, isso é um engano. Mas não fique com raiva do homem, porque o homem não tem nada. A nossa luta não é contra carne nem sangue, eu não estou lutando contra ninguém. Eu estou combatendo um ensino maldito, enganador e assassino, que é esse sistema aí, inventado por homem. Inventado por homem. Agora sim, já entendeu isso? Não existe mais pastor. Não existe nem pastor, nem profeta e nem profecia. Não existe mais. A Bíblia é um livro consumado. A Bíblia já se consumou tudo. A teoria bíblica está consumada, é um livro histórico. Vamos lá. Agora vamos ver por que ele se... Vamos agora ler o próprio João, agora o 10, a partir do 10 até o 15. Vamos esmiuçar isso aqui, vamos nos alimentar, vamos ceiar. 11, 10. O ladrão vem só para roubar, matar e... o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham ela em abundância. Aí eles já ensinaram você a ler assim, o diabo veio para matar. Não, tá, o diabo, você precisa ler direito. Leia direito. Leia direito. Como diz Provérbio 4, 25. Leia direito. Aqui não tem o diabo não, aqui é o ladrão. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Versículo 10. Não, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida. Tem um abençoado aí que eu não cito nome. Se um dia eu citar nome, eu acho que eu vou gravar até outro vídeo, tá? Eu não tenho intenção de citar nome de ninguém. A não ser das pessoas que que comentam aqui. Aí esse daí eu cito. Tem um abençoado aí na televisão, um famoso apóstolo aí que diz assim, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas ele está vivo até hoje, cara. Eu estou dizendo que ele está fazendo de mal intencionado, ele está bem intencionado. Mas a palavra não sai da boca, é apenas da boca para fora. Quando que ele morreu por ninguém? Agora o Yahusha morreu, Yahushua morreu pelas pessoas. Então ele pode dizer isso, ele é um exemplo, mas esse outro aí não. Ele gasta a vida dele para sacar money, mas vamos lá. O 12. Mas o mercenário, ele vai falando, né? Ele vai dizendo quem é o ladrão. O mercenário que não é pastor ou não? Não. O mercenário que não é pastor, a quem não as ovelhas pertence. Vê vir o lobo,
deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e dispersa as ovelhas. Ele não é pastor, ele é um mercenário. E a palavra mercenário, abençoado, não quer dizer um homem mau, cruel, não. A palavra mercenário é aquele que prega por dinheiro, batiza por dinheiro, faz a chamada da ceia por dinheiro. É mercenário, trabalha por dinheiro. Entende isso? A palavra mercenário é aquele que prega por dinheiro. As ovelhas não pertencem a ele, ele não quer nem saber das ovelhas. Ele quer saber do money. Lembra da musiquinha do Roberto Justo, quando fazia o aprendiz? Money. É grana. É grana. Versículo 20 não. O 13. Ora, o mercenário foge porque é um mercenário. Trabalha por dinheiro. Ele não está ali para defender ninguém. Ele trabalha por dinheiro. E não tem cuidado das ovelhas. Não tem cuidado. Ele tira o couro, a pele e tudo, e ainda uns dizem assim, o pastor vive da lã e do leite das ovelhas. Ele despela tudo. Ele deixa ela morrendo. Ele não quer nem saber. Manda catar latinha para dar dinheiro para ele. Ou não? Aí vem o 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Quando você ouve o evangelho acende em você uma luz. O rapaz, o moço e o pai dele, no vídeo anterior, eu vi que ele falou assim, conhecemos a verdade pelos seus vídeos, acabamos de sair do sistema, estamos felizes da vida, aprendendo que venha conhecimento. As minhas ovelhas me conhecem a minha voz e me seguem. Quando ela ouve o evangelho, diz assim, era o que eu estava esperando, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia que faltava algo, eu me encontrei agora. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu ou não deu a vida? Mas esse abençoado aí que diz que dá a vida, ele dá? Não. Aí está, abençoado, o interesse de batizar hoje. Esse é o interesse de te batizar. Mas tu vês o verdadeiro batismo? Na morte de Cristo. Mas eu torno a lembrar você não precisa de batismo, nem de Cristo, nem de nada. Você não precisa de nada. Nós estamos como na criação. Um abençoado falou assim, o senhor crê na graça? A graça acabou no ano 70, mas o ensinamento dela, que somos um espírito, continua. Mas quando Paulo diz, estamos esperando a vida eterna, ele estava esperando, nós não. A vida eterna chegou no ano 70. Entende? Então nós estamos como no começo, como na criação. Abençoado, prega por dinheiro, eles pregam por dinheiro. Levanta a grana de verdade. E se não levantar a grana, cai fora, ele bota outro. A liderança bota outro que levante. E ainda xinga palavrão. Eu tenho um amigo que está desacreditado do sistema. Já foi pastor meu. Na época que eu era pastor, eu tinha uma liderança. E ele foi pastor da minha liderança. E hoje, ele estava numa denominação aí, e ele falou que chegou um bispo lá fazer uma reunião, e disse, hoje a gente vai sair daqui muito bom. O cara xingou todo mundo de palavrão, ele disse que saiu de lá tonto, porque ninguém tinha bebido cachaça. Como é que um cara diz um negócio desse? Aí ele pegou e saiu fora. Hoje vai num lugar, vai no outro. Eu tento fazer ele ver meu vídeo, mas isso não é por força, não é por violência. Creio que um dia ele vai estar iluminado. Como que diz isso? Ele chama eu de meu bispo ainda, meu bispo. Eu fiz até arrepio com isso. Mas eu não sou culpado das pessoas me chamar, porque eu já fui isso mesmo, né? E fazia questão.
Quando alguém chamava meu pastor, bispo. Lá o berimbau tocava. Entende? Então, ele disse isso. Como é que uma pessoa de um negócio desse, se você não tirar o dinheiro daquele velhinho, ele vai comprar celular para as boizinhas? Tá vendo porque ele quer batizar você? E não fala que o seu é melhor não, que não é não, abençoado. O sistema corrompeu. O sistema corrompe as pessoas. Vou terminar com isso agora, abençoado. Esse vídeo vai ser curtinho, tá com 35 minutos. Abençoado, vamos ver o que disse Salomão, o sábio. Vamos ver? Há pessoas, provérbio 30, 14 e o 15. Presta atenção. Eu posso pedir para você arregalar os olhos? Regala os olhos e puxa os ouvidos. Brincadeiras à parte, mas olha o que está escrito, que ele não vê isso, não. Ele não vê isso, o sistema não deixa ele ver. Provérbio 30, 14 e 15. Olha o que diz o 14. Há pessoas que ganham a vida explorando, sem dó, explorando sem dó, nem piedade dos pobres e dos necessitados. Será que isso parece com o teu líder aí ou não? Há pessoas que ganham a vida explorando em nome de Deus, mas sem dó, sem piedade dos pobres e necessitados. É para isso que eles batizam, para explorar. Agora olha o 15 o que diz. Não foi eu que escrevi não. Veja aí na sua Bíblia, Provérbio 15, Provérbio 30, o 14 e o 15. Eu estou lendo numa versão aqui, eu tenho várias versões, tem versões que lê um pouquinho diferente, mas dá no mesmo, tá? 15. A sanguessuga tem 2 filhas. A sanguessuga tem 2 filhas. E sabe como se chama elas? Mindá, mindá. Mindá, mindá. Eles nunca param de te pedir. Fez uma campanha hoje. Aí quando você entrega o envelope, fala assim, pegue outro que ainda dá tempo. Pega outro que ainda dá tempo. Sabe, a filha dele é isso, mindá, mindá. Lê Provérbio 30, versículo 15, procura aí algumas traduções que você vai encontrar essa tradução de mindá, mindá. Mas todas elas falam da mesma maneira, está com outro paladar, com outro linguajar um pouco meio diferente. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam Midá, Midá. A quarta coisa que nunca que estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitos. É um saco que nunca enche. Também avegás. Sabe o que é avegás? Talvez você não sabe nem o que é avegás. 1 litro custa uns R$7. Para ele decolar, com a turbina para decolar, gasta um avião de pequeno porte 1 tonelada de avegás. 1 tonelada, porque um avião grande, de grande porte, gasta 15 toneladas no processo de subida. 15 toneladas de avegás. 15 toneladas. Um avião de São Paulo para Recife gasta 5 toneladas no processo de subida. De São Paulo para Recife, ele gasta 17 toneladas. Procure saber. Então tem que ser mindá, mindá, né? Explora sem dó. Porque o avião de pequeno porte, esses aviões a turbina que ele só quer desses modernos, né? Motor a reação, é um motor a reação, chama de turbina. No processo de subida, ele gasta no mínimo 1 tonelada. Até aprumar lá em cima para pegar o voo de cruzeiro. Então ele tem que pedir mesmo, senão não consegue encher o tanque do avião dele. Ele anda de avião e às vezes você não tem nem o que comer, pensando que está servindo a Deus. Acreditando que aquele homem é homem de Deus. E você é homem de quem?
Deus não deu nada a ele a mais do que deu a você. Nada, nada, nada a mais a ele do que deu a você. Entende? Ah, eu estou lendo aqui, eu marquei aqui, Alameda revisada e corrigida de Portugal. Alameda revisada e corrigida, tem um entre parênteses, Portugal. Procure ela e leia nela se não está assim. Só vou ler de novo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó, nem piedade, os pobres e necessitados. Não tem piedade. Versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chama Mindá, Mindá. E a 4ª coisa nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. Procure a tradução Almeida, revisada e corrigida de Portugal. E veja se está escrito, se foi eu que inventei conversa ou está assim. Sabe, abençoado, para que eles têm intenção de te batizar no dia de hoje? Sabe? É só para isso e nada mais. Eu espero ter te ajudado muito. Gratidão a todos vocês. E a gente se vê no outro vídeo, numa outra oportunidade.